muito boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos à nossa plataforma de ensino da Comunidade de Cristo. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre intercessão, que é a parte 2. Estamos na aula 4. Para você que não perdeu as outras aulas, entra lá na nossa plataforma, assiste as aulas anteriores. Eu tenho certeza que tem um conteúdo legal aí para vocês. Para quem não sabe, nós disponibilizamos um material, que são 2 apostilas, né? E tem nos grupos, temos o grupo do Tadel, temos o grupo da própria comunidade, tem o meu WhatsApp, o do Toninho, do pastor Daniel, né? E se você tem interesse, manda uma mensagem para nós que a gente compartilha esse material com vocês, tá? E é sempre muito bom poder falar de assuntos referentes ao reino de Deus, ok? É verdade, que bom aí que vocês estão aí. Boa noite, graça e a paz do Senhor Jesus. Vai aí se acomodando, pegando a sua apostila. E nas aulas aqui passadas, abordamos aqui um pouquinho sobre a intercessão. E é um papel qual é o papel do intercessor? A oração é a chave da vitória, os perigos, os propósitos da batalha espiritual, os furos na armadura. E hoje nós vamos aqui estar falando aqui um pouquinho, né, sobre a fraqueza humana, fatores de influências negativas, autoaceitação, a oração que Deus não ouve, a orações que não passam aqui do teto, a intercessão bem sucedida. Embora lá, vamos? Vamos orar? Vamos orar, pessoal? Pai de amor e bondade, nós queremos te louvar, engrandecer o teu santo nome, te dizer que tu és o nosso Deus e que não há outro além de ti. Obrigado pela oportunidade de estarmos juntos, orando em teu nome, para aprender um pouco mais de coisas pertinentes ao teu reino. Muito obrigada. Que o Senhor abençoe este tempo, que o Senhor guarde nossas vidas, nossas famílias, as pessoas que estão aí do outro lado da telinha. Senhor, guarde a vida dos nossos irmãos. E durante esse tempo de ensino, ó Pai, que o Senhor proíba toda a retaliação do mal, toda investida das trevas sobre as nossas vidas. Guarda, Senhor, a nossa casa, os nossos filhos, ó Pai. Muito obrigado, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Livra-nos, ó Deus, de toda seta, de todo cansaço, de todo sono, de toda ave de rapina que possa tentar roubar a semente do que será plantado aqui, ó Pai. Desde já nós declaramos, ó Deus, os ouvidos destapados, as mentes destapadas, os olhos, ó Deus, tira as escamas dos nossos olhos, que nós possamos ouvir a Tua voz. Fala conosco, Teu Espírito tem total liberdade em nosso meio neste momento, Pai. E tudo o que aconteça seja para que o Teu nome seja glorificado. Em nome de Cristo Jesus nós oramos. Amém. Amém. Amém? Amém. Bom, enquanto você pega seu apostila aí, para fazer algumas anotações, vamos falar um pouquinho. Nas outras aulas a gente falou um pouquinho sobre preparar-se para a guerra. Se você perdeu, volta lá, porque o Senhor nos deixou armas poderosas e nós temos que conhecê-las para guerrear e usá-las ao nosso favor. A armadura de Deus, oração, jejum, armas de ataque, de defesa. Sabe, irmãos, a falta de concentração na hora de orar pode ser um indício que estamos sofrendo algum ataque. Já pensou nisso? Nossa mente é o maior campo de batalha que existe e uma das maiores guerras que enfrentamos é aqui, é dentro de nós mesmos. Se não está conseguindo orar, dá a ordem, sai daqui agora em nome de Jesus e peça ao Senhor que sua mente seja cativa somente a Ele. Use o capacete, sabe? O capacete da salvação, ele é uma peça das armas. Coloque na sua mente para proteger a sua mente dos dardos inflamados, das distrações.
Ou então, tem muitas pessoas que enfrentam batalhas na hora de orar e acham que estão distraídas porque acham que estão perdendo tempo, que tem tanta coisa para fazer e não conseguem se concentrar. Ou então, querem soluções rápidas, né? E como às vezes demora, elas perdem a motivação, perdem o interesse e acabam deixando para lá. Hoje, nós vivemos numa sociedade imediatista, é tudo para ontem, né? Só que Deus, ele tem o tempo certo para todas as coisas. O relógio de Deus, ele nunca está atrasado nem adiantado. Ele está sempre na hora exata. Ele está sempre certo. Ele trabalha numa sequência, numa ordem. Irmãos, o nosso Deus, ele é organizado. Seus planos são perfeitos. E até que chegue o que nós queremos nas nossas mãos, nesse tempo, ele está trabalhando os nossos corações. Eclesiastes fala que há tempo para todas as coisas. Então, nós precisamos aceitar isso e trabalhar os nossos corações. Precisamos entender a ordem das coisas, saber o momento certo de como entrar na batalha e de que forma nós temos que nos revestir primeiro, para depois entrarmos na brecha por outras pessoas. Senão, a gente vai se estourar. Por isso que muitas pessoas entram em batalhas exaustivas, abrem brechas em suas vidas, saem feridas, machucadas, com furos na armadura e acabam desistindo de ministério, desistindo do chamado. Por quê? Porque não se prepararam adequadamente como deveriam. Nós já recebemos o poder de Deus para sermos guerreiros, só falta atitude. Tá vendo o copo de água? A água tá aqui, já foi nos dado. Agora eu tô com sede, por que eu não tomo? Cabe a mim ter a atitude de pegar o copo de água e tomar, ou então ficar com sede. O Senhor já nos disponibilizou. Lembra na aula passada? Falamos muito sobre armadura. Agora, nós precisamos entender que nós, humanos, nós somos seres humanos e nós temos as nossas fraquezas. E a nossa fraqueza humana, ela é o alimento do diabo. O que nos fortifica é a palavra de Deus. E a palavra diz o quê? Revestivos de toda a armadura. Isso é, tomar posse. Sabe? Eu tô com vontade de fazer uma coisa aqui. Abaixe sua cabeça. Ore comigo agora, vamos fazer um ato profético. Pai, em nome de Jesus, eu tomo posse de toda a sua armadura agora, neste momento. Eu coloco a couraça da justiça no meu peito, coloco o cinturão da verdade, cinjo meus lombos com a verdade, calço os pés, o evangelho da paz, coloco na minha cabeça o capacete da salvação, na minha mão direita a espada do Espírito e na outra mão o escudo da fé. E eu tomo posse de toda a sua armadura agora, em nome de Jesus. Irmãos, você acabou de tomar posse da armadura de Deus. Sabe, antes de ir para a batalha, se revista com poder, com autoridade. Jesus morreu naquela cruz para conquistar essa autoridade para nós. A palavra de Deus em Isaías diz assim, o versículo que eu gosto muito de falar quando eu estou em guerra, que nenhuma arma forjada do inimigo contra a minha vida prevalecerá. Nós precisamos orar a palavra de Deus, declarar ela sobre as nossas vidas. Amém. Tá dentro de casa, tá em batalha, tá com problema. A palavra diz, Senhor, a tua palavra diz que nenhuma arma forjada prevalecerá. Eu declaro essa palavra sobre a minha vida. Tome posse, meu irmão. O que Deus está falando para nós aqui hoje é isso. Suas palavras não estão mortas e nem vazias, mas elas estão cheias de vida, capazes de produzir resultados que Ele deseja. É verdade. Onde quer que Jesus andasse, ele enfrentava o inimigo com o quê? Com o poder da palavra. Ele destruía verdadeiras fortalezas espirituais na vida das pessoas só com palavras. O diabo
nos impede de abraçar o Evangelho. Ele cega a nossa visão, ele embaralha, ele confunde o nosso entendimento, ele tapa os nossos ouvidos, os nossos olhos. Como resistir a esses ataques? Como? Buscando Deus com qualidade. É isso que nós temos que fazer. Buscar o nosso Deus com todo o nosso entendimento, com toda a intenção do nosso coração. Não, sabe, falar para todo mundo que você ajoelha, que você ora quantas vezes por dia. E orou uma coisa que não vem daqui. Deus não recebe oração assim, irmãos. Sabe, nós temos que ter um tempo de qualidade com Deus, trabalhar nossa mente para que nós não nos enfraqueçamos diante das lutas. O diabo, ele é acusador, ele é estrategista, mas ele é um derrotado. Amém. Aleluia! Glória a Deus. Temos que nos posicionar, buscar em Deus santificação, buscar consagração, orar, jejuar, ler a palavra, meditar dela. O que a palavra de Deus nos ensina? Meditar na palavra de dia e de noite. É verdade. Jesus, ele estava preparado para o inimigo, para enfrentar a batalha espiritual e realizar a obra de Deus. Se quisermos fazer o mesmo, nós temos que aprender a utilizar as estratégias que ele deixou para nós como exemplo. É verdade. Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui, ó. Quando nós não estamos bem, nada ao nosso redor está bem. E se não estamos bem, como vamos entrar em batalha? A gente precisa começar a orar por nós primeiro, fechando as brechas. Como? Nós arrependemos e pedindo perdão. Precisamos praticar o perdão. Sabe, irmão, nós não podemos dar legalidade ao inimigo para que ele haja em nossa vida. Senão, nós vamos ficar o quê? Vulnerável aos seus ataques. E depois, pedimos ao Senhor a cobertura do sangue para nos brindar. E aí sim, vai interceder por nós, né? A oração, o jejum, conhecer a palavra contra o diabo. O que é? Palavra. É a palavra, somente a palavra. Deixa eu falar uma coisa. Imagina assim, imagina uma guerra, uma batalha, um campo de batalha, tá? Nós podemos entrar na guerra de qualquer jeito? O que vai acontecer com você se você entrar numa batalha de qualquer jeito? Primeiro, nós temos que estar alimentados. Você concorda que você tem que estar bem alimentado? Senão, o primeiro soco que o inimigo te der, você não vai aguentar, você vai cair, certo? Você tem que ter um equipamento, porque se você não tiver uma arma, uma munição, você vai na guerra para quê? Concorda? Você tem que ter uma estratégia de combate, porque se de repente, sabe aquelas estratégias? Vem um por aqui, vem outro por aqui, se não der certo a gente recua, enfim, a estratégia. Nós temos que ter a nossa retaguarda. Agora, trazendo isso para o mundo espiritual, vamos lá. O que é o alimento? É a palavra de Deus. Entende? O que é o equipamento? São as nossas armas espirituais. O que é a estratégia de combate? É o nosso joelho no chão e o jejum. O que é a nossa retaguarda? É a intercessão. E tudo isso sobre o quê? Sobre o comando do nosso general, sobre o comando do nosso Senhor, e aleluia por isso. Sabe, se Satanás, ele teve a ousadia de tentar Jesus lá no deserto, você acha que ele não vai vir para cima de nós? Por isso que nós temos que estar alicerçados em Jesus, na palavra, conhecer a palavra, vestir a armadura. Nós estamos preparados para qualquer ataque a qualquer momento. Nós precisamos estar preparados, porque o inimigo, ele vai nos pegar aonde? No contra-ataque. Lembra que eu falei que a melhor defesa é o ataque? É mais ou menos isso. Nós temos que estar prontos a qualquer momento. O diabo, ele sabia que Jesus era o enviado para cumprir o propósito de Deus. E por isso ele tentou fazer o quê? Impedi-lo.
Sabe por que nós passamos por lutas? Porque o inimigo, ele também tenta nos impedir de realizarmos a obra de Deus. Ele quer roubar o nosso foco, ele quer roubar o nosso alvo. E quando nós buscamos a Deus, o diabo ele quer roubar o que recebemos de Deus e impedir que nós levamos adiante isso. Mas todas as vezes que ele tentar roubar o nosso foco, tentar olhar, todas as vezes que ele tentar roubar o nosso foco, nós temos que olhar para o nosso alvo, que é Jesus Cristo. Ele vai vir para cima, mas a nossa bandeira, a nossa espada tem que estar firme nas promessas do Senhor. Intercessão é isso, irmãos. É intercessão, é joelho no chão, que são as armas que derrotam as trevas. Tanto é que em Salmo 18:34, a palavra de Deus nos diz assim, ó: o Senhor adestra as nossas mãos para a batalha. É tempo de renovarmos as nossas mentes e colocar em prática as armas espirituais. Por quê? Nossa luta não é contra a carne e sangue, mas contra princípios, principados e potestados. Da mesma forma que o soldado, antes de ir para a guerra, se reveste da cabeça aos pés com armaduras pesadas. Os soldados ali, os cristãos, também precisam se revestir antes de enfrentar uma batalha espiritual. Jesus, ali, quando ele curava ali os enfermos, expulsava os demônios, abria os olhos dos cegos, ressuscitava os mortos. Afirma que o Pai que vivia nele estava realizado a obra, estava lá em João 14:10. E Jesus, ele quando curava ali os leprosos, né, ele enfrentou ali Satanás na cruz, porque ele sabia que o poder do Espírito de Deus vivia vivo, né, que estava nele, rompia ali a morte e o ressuscitava ali. E esse mesmo poder que agiu naquele tempo é o mesmo que age hoje em nós, né, entre nós, porque o Espírito Santo é um só. Temos que crer que esse poder age em nós e através de nós. Por isso nós precisamos nos unir um corpo em oração e interceder por nossos irmãos. Só que para isso existem alguns fatores de influência. Nós vamos falar um pouquinho agora de alguns fatores de influência negativa que são muito importantes e que nós devemos ficar atentos. Por exemplo, o primeiro deles é a autoaceitação, né? Se você não se ama, né? Deixa eu trazer isso para mim também. Se a gente não se amar e não nos aceitarmos do jeito que nós somos, como que nós vamos aceitar o próximo, né? Nós temos que nos submeter ao Espírito Santo para mudar o que deve ser mudado dentro de nós, né? Temos que resistir ao diabo, não ao Espírito Santo, porque nós vivemos de acordo com os princípios de Deus, e um dos mandamentos é amar ao próximo como a nós mesmos. Precisamos deixar o passado para trás, ele não vai mudar. Nos livrarmos de mágoas, de rancores, de ressentimentos, para que os sentimentos novos fluam através de nós, né? Precisamos nos concentrar no que é e não no que foi, senão nós ficaremos estagnados e influenciaremos as pessoas que estiverem ao nosso redor. Tem um versículo em Filipenses 3, do 12 ao 14, que eu quero ler. Ele diz assim: não que eu tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Jesus Cristo. Não penso que eu mesmo já tinha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus.
Eu acho isso tremendo e esse versículo ele reflete muito, né? Porque a Bíblia, ela é um grande livro que nos ensina sobre qualquer assunto. Busque o Senhor, deseje ter com Ele uma experiência sobrenatural e intensifique sua adoração a Deus. Quer ver um fator interessante? Você sabe que algumas vezes chegam algumas pessoas que a gente acaba conversando com muita gente, né? E o pessoal chega, às vezes fala, ai Solange, mas eu não sei nem orar direito, eu não sei se eu estou orando certo. Deixa eu falar uma coisa para você, minha irmã, meu irmão. A gente não tem palavra certa para orar, sabe? A oração certa é aquela que vem de dentro do nosso coração, quando a gente rasga o nosso coração na presença do Senhor. É isso que Deus quer. Deus sonda a pureza do nosso coração. A oração verdadeira é aquela que vem de dentro. Quer uma dica legal? Leia o livro de Salmos, sabe? O livro de Salmos tem capítulos, versículos belíssimos, são hinos de adoração ao nosso Deus. Entre na presença do Senhor com hinos de adoração. O livro de Salmos, ele fala da majestade do Senhor, do seu domínio, fala da criação, sabe, do seu poder, da sua grandeza. É um livro fantástico para você aprender, sabe, a adorar o Senhor. Veja bem que outro fator importante aqui é a unidade do corpo de Cristo. Temos que saber a sintonia, trabalhando junto, lado a lado, em comunhão e no amor. Um exemplo disso está no livro de Neemias, no capítulo 3 aqui, ó. Diz assim, que o povo trabalhou duro na construção do muro da cidade e em 52 dias estava pronto e a cidade protegida. Porém, não foi fácil deles tirarem ali problemas com pessoas que se aproximavam aí para desanimar ou dificultar o término ali do muro, da obra, né? Nós precisamos aqui estabelecer aqui e alicerciar da unidade. Ele é fundamental entre nós. Também aqui em Salmo 103 diz assim, ó, que a bênção a vida são ordenadas na unidade. Ó, quão bom e quão suave é quem os irmãos vivam em união. É como um óleo aqui, preciso sobre a cabeça, que desde a sombra da barba de Arão, e que desce a hora das suas vestes, como o orvalho, né, do irmão, e como que desde sofre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. O inimigo sabe disso, né? E a primeira tarefa dele é quebrar essa unidade, acabar com esses concordância. Precisamos estar atento a essas setas, né? As ciladas, intrigas, fofocas, confusões, contendas, orgulho, ciúmes, né? Enfim, precisamos ter discernimento. É um fator essencial entre nós e que é a humanidade. Humildade. Verdade. Bom, vamos falar um pouquinho agora sobre a oração que Deus não ouve. Vamos lá. Não sei se vocês sabem, mas tem orações, irmãos, que nós fazemos que elas não passam do teto, sabia? Uma delas é a falta de perdão. Olha que importante. Lá em Marcos 11:25 diz assim, que quando estivermos orando, se tivermos algo contra alguém, perdoe, para que o Senhor também perdoe as nossas ofensas. Em Mateus, lá quando fala da oração do Pai Nosso, diz assim o pedaço, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, né? Como quer perdão se não perdoa? Né? Quando nós erramos, nós queremos ser absolvidos rapidamente, mas quando é para absolver alguém,
como a gente demora, como é difícil, né? Vocês sabem que o Valdênio, um dos nossos ministros de louvor, ele pregou no culto de quarta-feira do Metanoia, e ele usou uma frase que eu gostei muito e eu quero repetir aqui para você. Ele diz assim, ó: se alguém pecou contra você e você está em silêncio, mas guardando isso contra a pessoa, ela pecou no passado, mas você está pecando no presente. Olha que interessante, né? As coisas que passaram, se foram, não vai mudar. E você está guardando aquilo, sabe? Não tem. Ah, mas é difícil, eu não consigo. Nós vamos falar muito ainda sobre perdão lá na frente, tá? Então, eu vou ficar por aqui. Mas pense nisso, tá? Como você quer o perdão de Deus se você não é capaz de perdoar o seu irmão? Presta atenção, irmão. Outra coisa, outra oração que Deus não ouve é uma oração com incredulidade. Em Tiago, capítulo 1, diz assim: quando pedir algo a Deus, faça com fé, sem dúvida, porque a dúvida é como uma onda do mar. Ela vem impelida e agitada pelo vento. Olha que interessante. Sem fé é impossível agradar a Deus. Muitas vezes nós oramos, mas nem nós acreditamos naquilo que oramos. Então, para que orar? Se você não crê naquilo que você está orando, você vai orar para quê? Balela. Saiu. Vamos lá. Outra oração que Deus não ouve: discórdia entre casais. 1 Pedro diz assim: maridos, vivam igualmente a vida comum no lar, tendo consideração com vossa esposa, pois sois juntamente herdeiros na mesma graça, para que não se interrompam as vossas orações. Olha que interessante. Pastor Elias que fala muito, né? O marido chega na igreja, abre a porta para a esposa, anda de mãozinha dada, é uma delicadeza, é o amor, né? Aí, quando chega em casa, pronto, acabou, se transforma. Então, muito cuidado com isso. Nós precisamos, sabe, entender como funciona algumas leis da natureza. Outro ponto importante, que é outra oração que Deus não ouve, é odiar o irmão. Está em 1 João, capítulo 4. Se disser, amo a Deus e odeio o meu irmão, é mentiroso. Olha que pesado isso, porque aquele que não ama o irmão que vê, não pode amar a Deus que não vê. Gente, isso é mandamento. Precisa prestar atenção. Outra oração que Deus não ouve são pedidos egocêntricos, coisa que você é egoísta para o seu próprio prazer. Em Tiago capítulo 4 diz assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal. Outra oração que Deus não ouve: viver em pecado. Tá, Isaías 59 diz assim que a mão de Deus não está encolhida, nem seus ouvidos para ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação de vós e Deus, mas os pecados encobrem o rosto para que ele não ouça. Olha, isso é muito sério, porque Deus sempre vai estar ali para nos ouvir, nos ajudar, mas o pecado nos separa dele, irmãos. E a última oração que Deus não ouve é de uma pessoa orgulhosa. Tiago 4 também. Nossa, só deu Tiago aqui. Deus resiste ao soberbo, mas ele dá graça aos humildes. A gente tem que aprender a ser humilde diante da magnitude da presença de Deus, irmãos. É verdade, viu só? A intercessão bem-sucedida é a oração que Deus ouve. E Deus ouve coração, é um coração puro e com as mãos limpas. Ali em Tiago 4,6 ele diz assim, ó: ele dá graça à humildade.
E ore o Pai em nome de Jesus. Sempre tem que orar, né? Em nome de Jesus. João 14,13 também está aqui, ó. Tudo que pedires em meu nome, isso fareis, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Creia que Deus responderá à oração. Também aqui em Marcos 11:24, tudo quanto pedires em oração, crendo que receberástes, assim será. Depende aqui vemos aqui que depende do Espírito Santo. Em Romanos 8:26, o Espírito nos resiste em nossa fraqueza. Por quê? Ele não sabemos orar como convém, mas intercede por nós como gemidos inexprimíveis. E é isso aí, né? Esta é uma confiança que temos que nós aproximarmos de Deus. E se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele eu creio, vai nos ouvir. Amém? O inimigo não atacaria se não estivéssemos algo de muito valor dentro de nós. Sabe por quê? Porque o ladrão, ele não rouba casas vazias. Irmãos, que o Senhor hoje, Ele coloque um alarme em nós, que nós possamos despertar e nos unir em oração, de joelhos no chão, numa busca apaixonada por Ele. Que o Senhor nos leve a um lugar secreto, nos levante como verdadeiros intercessores, para juntos fecharmos brechas e restaurar os nossos muros e ativar a autoridade pela qual Jesus morreu naquela cruz para nos deixar. Amém. Amém? Amém. É isso aí. É isso aí. Semana que vem tem mais. Aleluia. Bora orar então, pessoal? Esperamos que vocês tenham gostado. E se você está curtindo, dá um like aí para nós, né? A semana que vem a gente vai estar falando um pouquinho sobre alguns assuntos. Quer descobrir o que é um cativeiro espiritual? Quais os fatores que podem nos levar a esse cativeiro? Aprender um pouquinho do envolvimento das 3 esferas em que estamos inseridos: espírito, alma e corpo. Obstáculos ao abrir nossos quartos escuros. Níveis de influência maligna. Como podemos nos proteger da ação de demônios? Uma palavrinha sobre maldição. Práticas de perdão e uma pincelada em interior. Na verdade, a gente vai estar entrando na parte de libertação. E esse assunto, ao mesmo tempo que causa interesse por uma parte, interesse em alguns, né? Em outras pessoas, né? Ele pode causar uma resistência. Então, que nós estejamos orando essa semana, para a próxima quinta que vem a gente tá aqui, firme e forte. Tá bom? É isso aí. Vamos orar? Vamos nessa. Ora você? Vamos lá. Baixar suas cabeças. Pai, obrigado. Obrigado por esse tempo, obrigado por essa oportunidade, por estar aqui compartilhando com o Senhor a sua palavra, Senhor. E pedir que o Senhor possa nos conceder a sua graça, o seu amor, o seu carinho, Senhor, meu Pai amado. Que possamos usar em nossas vidas, Senhor, e estar sempre aí compartilhando com nossos irmãos, Senhor, e que o Senhor possa nos conceder a sua graça. Pai, é no nome de Santo e Poderoso que eu lhe peço que o seu amor se estenda cada dia mais sobre as nossas vidas, Senhor, meu Pai amado, com o seu carinho, que o Senhor possa estar nos carecendo cada vez mais sobre as nossas vidas, Senhor, que o Senhor possa estar nos concedendo, Senhor, o seu amor, sua bondade sobre cada um de nós aqui. Oh, Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui, em nome santo e poderoso. Pai,
que esse tempo de ensino possa nos edificar em nossa vida, Senhor. Amém. Que possa também, Senhor, desenvolver cada vez mais o seu ensinamento sobre nós. Amém. E que o Senhor possa nos conceder cada vez mais, Senhor, meu Pai amado, o seu amor e o seu carinho. Amém. É num nome santo e poderoso que eu lhe peço. Que o Senhor Amém. também, Senhor, coloque sobre as vidas dos nossos irmãos que estão aí do outro lado, Senhor, as suas bênçãos, Senhor, em cada um deles. Que possa abençoar a sua família, o seu lar, o seu emprego, Senhor. Que o Senhor possa conceder esse amor, esse carinho, Senhor. Nos abençoe hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém. 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 Pessoal, grande beijo, fiquem com Deus, boa semana e até quinta que vem no próximo Tadel. É isso aí. Até mais.